Você aí, eu quero dar 3 presentes especiais para você. Vem cá que eu vou te mostrar. Bom, e o primeiro presente que eu quero dar para você é um mês de exibição grátis na TV Real, no Canal 15, que é a nossa parceira aqui do Estúdio Realize Podcast. O seu podcast vai ser exibido em mais de 40 cidades no estado do Rio de Janeiro, através da TV Real e as TVs parceiras. Quer saber qual é o segundo presente? Bom, e o segundo presente é o seguinte: nós vamos dar para vocês 4 cortes legendados profissionais para você divulgar nas suas redes sociais. Bom, e por último, o terceiro presente é que você vai receber treinamento completo. A gente não vai te jogar aqui, você que se vire para gravar o seu podcast, fica tranquilo. Você vai ter um treinamento completo para monetizar o seu podcast desde o primeiro mês, tá bom? Então fica tranquilo, confia no nosso trabalho e vem aqui conhecer o nosso espaço. Fala pessoal, nosso podcast já vai começar. Eu quero deixar vocês com uma mensagem e agradecimento aqui dos nossos queridos patrocinadores. Bom, o primeiro deles é o Estúdio Realize Podcast. Você quer gravar o seu próprio podcast, você quer difundir a sua imagem, divulgar a sua empresa, seu produto, a sua marca ou o seu serviço, você pode contar com o Estúdio Realize, inclusive para gravar o seu curso digital. Nós estamos localizados aqui no Kadima Shopping, estamos prontos para receber você e te ajudar na realização do seu sonho. Então entre em contato com a gente através do WhatsApp ou do Instagram Estúdio Realize NF. Bom, nosso próximo patrocinador é o BI, curso de línguas e idiomas, né? Localizado aqui em Nova Friburgo, no centro da cidade, ali na subidinha das Brownies. Você quer se desafiar, aprender um novo idioma, seja inglês, seja espanhol, né? Independente de qual for o idioma que você queira aprender, entre em contato com o BI. Marca uma aula experimental, tenho certeza que vocês vão ser muito bem atendidos. Para você que quer conhecer um pouco mais do espaço, saber dos benefícios que falar um novo idioma pode te proporcionar, dá uma olhadinha aqui no DutraCast, no meu canal, e escreve assim, BI. Porque eu gravei uma entrevista com a proprietária lá, a dona Rosângela, e foi uma entrevista super legal, tenho certeza que vocês vão gostar e conhecer melhor o trabalho do BI. Um agradecimento também a Icontes, contabilidade e assessoria financeira. Muitas vezes as pessoas me procuram querendo fazer uma consultoria empresarial, da qual eu faço, né? Tenho um MBA em consultoria empresarial, mas muitas vezes a sua dúvida envolve um contador e não necessariamente um consultor financeiro. E sempre que isso acontece, é com a Icontes que eu conto, é com eles que eu entro em contato para a gente poder fazer uma assessoria completa para os nossos clientes, porque muitas vezes você precisa saber se está na hora de mudar de patamar, se não está, se está na hora de você ir para um simples ou para um lucro real. Muitas vezes a gente tem essa dúvida, eu inclusive tenho essa dúvida, eu não sei fazer nem a minha declaração de imposto de renda, não tenho paciência para fazer, né? Faço investimento com ações dentro e fora do Brasil, né? E conto com a Icontes Contabilidade para fazer todo esse trabalho de gestão também das nossas empresas para a gente. Então você que está aí de qualquer lugar do Brasil, entre em contato com a Icontes através do WhatsApp que está passando aqui na tela para vocês ou pelo Instagram, @icontes.contabilidade. A Runner Calçados, nosso novo patrocinador também, nosso mais recente patrocinador, é você que você precisa comprar um novo calçado, de repente para ir para academia, para você trabalhar, você que passa muito tempo em pé também, inclusive é algo que eu passo, muitas vezes aquela dor que você sente na coluna, no joelho, no pé, pode ser pelo tipo de calçado que você está usando que não condiz com o trabalho que você tem. Então, você saber usar o calçado adequado vai fazer muita diferença na sua qualidade de vida. E, inclusive, pode te auxiliar nas suas dores também. Então, eu recomendo a Runner Calçados. Eles têm marcas específicas, né, recomendadas por ortopedista, como a Skechers, por exemplo, mas também tem grandes marcas como Olímpicos, ASICS, Nike e muito mais. Tá? E não só para os homens também, claro, linha feminina, tem botas, sandálias, roupas sociais, né, para os homens, tem bolsas, mochilas, carteiras, cinto, meia e muito mais. Então vai ali no centro da cidade, em frente ao centro de turismo e conheça toda a linha da Runner Calçados e claro, sigam eles no Instagram, @Runner com 2 N's, tá pessoal? Calçados e tenham acesso a toda a coleção da loja. Bom, um agradecimento muito especial também a Pitzer, a mais nova patrocinadora aqui do Estúdio Realize, aliás, do DutraCast também, estando presente aqui com a gente em todos os episódios. Agora vocês vão ver essa marca aqui com a gente, que estão apoiando esse projeto de levar a educação financeira para as pessoas. E você que quer se desafiar, que quer estudar um novo instrumento, inclusive, eles são nossos parceiros aqui. Eu indico para os nossos clientes aqui do Estúdio Realize que façam aula de canto para que possam melhorar a questão da respiração, a questão da postura, tonalidade da voz e até a oratória. Então vale muito a pena para você que trabalha com comunicação também, fazer aulas de canto pelos vários benefícios que tem. Mas não só isso. Quer aprender um novo instrumento, quer se desafiar independente da idade que você tenha. Existem vários estudos científicos mostrando que a gente aprender coisas novas
trabalha muito bem a nossa saúde mental. Né? Então, de repente, é um hobby que você sempre teve aquela curiosidade de tocar um instrumento, faça como eu, faça como dezenas de outros alunos também. Estude na Pitzer. Tem aqui, gente, o Instagram, tá? Para vocês, tem aqui o WhatsApp na tela também. Entre em contato com eles, faça um orçamento, marca a sua aula experimental, que eu tenho certeza que depois da aula experimental vocês vão querer ficar com eles ali, tá? Então entre no Instagram para ter acesso, tem guitarra, tem violão, baixo, teclado, aula de canto e muito mais, tá? Então entre em contato e quem sabe a gente se esbarra por lá. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao DutraCast, seu podcast de carreira, de empreendedorismo, de finanças. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu sou apaixonado, vocês sabem disso, vocês que me acompanham aí, que é investimentos. Né? A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Eu estou com um convidado super especial aqui, que é o Lucas, falando diretamente do estado de São Paulo. Né? E hoje eu estou muito feliz de ter essa oportunidade aqui, porque eu admiro o trabalho dele, já acompanho já há quase 6 anos, né? Ali acho que foi finalzinho de 2019, início de 2020, ele nem aparecia ainda, né, o Lucas, e estou muito feliz, cara, de você ter cedido seu tempo, uma hora do seu tempo, para a gente estar podendo estar aqui compartilhando tanta informação legal com os telespectadores. Fala, Hugo, tudo bem? Cara, eu que agradeço o convite. Realmente, né? Começo de 19 foi quando a gente começou a página lá, então já Bacana. são mais aí de 6 anos nessa pegada, cara. Que bom que você acompanha desde o início lá. Perfeito. Bom, eu vou me apresentar aqui, né, e vou em seguida deixar meu convidado se apresentar também. Para quem não me conhece, eu sou o Hugo Dutra, consultor financeiro profissional. Ajudo você a ter uma vida financeira mais organizada. Você que está endividado, você que quer montar um planejamento, seja para aposentadoria, seja para fazer um intercâmbio, para casar, enfim, independente do seu objetivo, você pode contar com a minha ajuda, que inclusive algumas vezes dependo de um assessor para estar junto comigo, né, auxiliando nesse processo, dependendo do qual for o seu objetivo. Sou autor do livro Construindo uma Sólida Previdência. Vocês conseguem encontrar, né, na Amazon, na Americanas, na Estante Virtual, Esquilo, enfim, nas maiores livrarias aí do Brasil. E aqui eu explico de uma forma didática conceitos básicos sobre economia, porque muita gente me para na rua, acredito que já tenha acontecido isso com o Lucas. A gente lida com investimentos, a pergunta é clássica: Lucas, qual é o melhor investimento que tem? Já que você é o bichão mesmo. Fala, tá, você sabe o que é taxa Selic? Você sabe o que é um CDI? Sabe o que é um CDB? Não, então, peraí, uma coisa de cada vez, né? Então, no livro, né, eu explico todos esses conceitos básicos de economia para que você possa ter a mínima noção para a gente aí sim partir, né, para os investimentos de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior. Então, tudo isso vocês vão encontrar aqui no meu livro e também no meu curso de finanças que está na Hotmart, que é o Investir é para Todos, que é basicamente o conteúdo do livro, só que, claro, de uma forma mais didática, porque ele grava a tela, mostra como que faz a compra de uma ação, né? Explico sobre a questão do ticket, qual corretora escolher, dou dicas para vocês também, como fazer o câmbio, mandar dinheiro lá para fora para investir numa corretora no exterior. Então, tudo isso, lógico, ali tendo o vídeo, fica muito mais didático, né? Inclusive, no meu curso de finanças, Lucas, eu indico, né, o pessoal a seguir algumas páginas, inclusive o Rei da Bolsa está lá. Né? Eu sempre Pô, falo pro legal, pessoal, vamos consumir conteúdo de qualidade, vou passar para vocês. Na época eu seguia muito o Infomoney, tinha um aplicativo dele, sigo hoje no Instagram e o Rei da Bolsa tá lá com a gente. Né? que legal, bacana, obrigado, cara. Então você imagina o nível de satisfação que eu tô de ter você aqui hoje comigo, né? Com certeza, igualmente. Bom, Lucas, para quem não te conhece, se apresenta aí pra galera. Claro. Bom, vamos lá, meu nome é Lucas Lopes, eu sou aqui do interior de São Paulo, criado em Vinhedo, aqui perto da capital, então 60 quilômetros aí de São Paulo. Uhum, Estudei na faculdade de Direito aqui na PUC Campinas, mas desde que ingressei no mercado de trabalho já fui para a parte do mercado financeiro, né? Então atuaria 6 anos como assessor de investimentos, né? bacana. Passagem ali pela XP e pelo BTG, Uhum, e aí também, como o Hugo falou, desde o início de 19 ali para maio, eu criei a página Rei da Bolsa, meio que despretensiosamente, né, cara? Então a gente nunca acha que vai dar tão certo e a página cresceu bastante, né? A gente faz um trabalho ali muito legal de curadoria de conteúdo, uhum, né, de trazer não só sobre investimentos, né? A gente fala ali sobre assuntos diversos, né? Por assim dizer. Mas já estou aí mais de 6 anos no mercado financeiro, tanto na parte aí de influência, né? uhum. Tanto também como assessor de investimentos, enfim, a gente está aí tanto como educador também como um assessor. Beleza. E hoje você trabalha em qual escritório, perdão? Hoje eu sou sócio escritório ligado à Necton, né? Necton é uma corretora do BTG Pactual, Uhum. sou sócio da escola aqui de Campinas. Ah, que bacana. Eu não sabia. Então, desde 2019 já prestando assessoria financeira, né? Desde 2019, cara. Fiquei 4 anos na XP e hoje aqui no BTG também, o banco dispensa comentários, mas na parte da educação financeira aí eu trabalho independente meu, né? Então a Uhum. gente
fala de tudo ali, a gente traz sempre o melhor aí pro pessoal. Perfeito. E falando um pouco em carreiras, que eu gosto muito de falar, o mercado financeiro ele é muito amplo, né? Dá para você trabalhar em diversos segmentos, né, diferentes. Eu queria que você falasse um pouquinho do assessor de investimentos, né, da sua área de atuação. Você pode até citar a questão da certificação também da Ancor, porque volta e meia alguém me para e me pergunta, poxa, como é que eu faço para trabalhar no mercado financeiro? Quando eu estava no banco, muita gente me perguntava, né, como é que eu faço para entrar no banco? Né, algumas pessoas que gostam de investir, alunos meus, inclusive do curso, falam, poxa, eu queria trabalhar no mercado financeiro, mas não faço a mínima ideia de onde começar. Então dá um pouquinho de norte aí falando da assessoria financeira. Claro, cara, o assessor, ele querendo ou não, tem a menor barreira de entrada para você ingressar no mercado financeiro, né? Então, você tem que ter ali a certificação da Ancor, né? Então, Uhum, uma prova ali de conhecimentos, prova que não é das mais complicadas, assim, mas lógico que tem seu nível ali de estudo, né? Que o cara tem que dedicar para uhum, passar. E aí você vai se vincular a uma corretora, né? Então, hoje a gente tem ali as grandes como o BTG e a XP, mas não só essas, né? A gente uhum, tem a Genial, por exemplo, a gente tem tantas outras aí que fazem, o próprio Safra também, outras ali que fazem bons trabalhos. Hoje, assim, o mercado falando de corretoras, ele é bastante comoditizado, no sentido de que todas que têm praticamente os mesmos produtos, né? uhum, O que vai ali valer mesmo para o assessor, cara, é escolher um bom escritório para se vincular, né? Um escritório ali que ele entenda a cultura, né? Eu sempre tive sorte de trabalhar em bons escritórios, escritórios ali que não espremem o assessor, por assim dizer, né, cara? Então a gente uhum, sabe que é bastante complicado em algumas áreas, porque o pessoal realmente o escritório amarra bastante o assessor, então minha dica que eu dou é, cara, procura um escritório que você tenha liberdade de trabalhar o seu cliente, lembra assim que o seu cliente é o seu maior asset ali, né, cara, a sua carteira de clientes é o seu grande tesouro, mas é uma profissão que traz bastante resultado, uma profissão que não é fácil, uhum, né, porque você não tem nada garantido ali, né, cara, então é todo mês batalhando, uhum, então, é uma profissão bastante difícil, uma profissão que tem uma mortalidade muito grande, né? Então, assim, o pessoal muitas vezes começa e não aguenta ali aquelas primeiras ondas, né? Quebrar a arrebentação, mas é uma profissão que quando você se consolida ali, consegue uma carteira relevante, ela é uma profissão que te deixa bastante tranquilo, assim, né? Então, é uma profissão que eu gosto bastante. Tem que estar antenado ali no mercado sempre, né? uhum. É uma profissão que enfim, eu realmente gosto bastante. Eu acredito que o pessoal também, quem tem a oportunidade, pelo menos de testar, acho que vale a pena. Pô, que bacana. Pelo que eu vi, pelo que eu entendi que você falou, que eu já pesquisei também, a gente pode fazer um comparativo aqui, talvez, com a profissão de corretor de imóveis. Eu já exerci, né, muitos anos atrás, eu fiquei ali mais ou menos uns 9 meses. Depois decidi voltar para minha área, que era um outro segmento de vendas. Mas o corretor é aquela coisa, pelo menos na minha época era assim, né? Você entra na imobiliária, você não tem vínculo empregatício, você não tem uma cartela de clientes, você não tem nada, você fica ali atrás de uma mesa. Então hoje ainda você tem tráfego pago, tem vários recursos. Na minha época só tinha um jornalzinho de bairro com os classificados ali, mas aquela coisa, você não tem comissão. Então às vezes você fica um mês, 2 meses sem receber. Então você tem esse desafio, né? Mas eu acredito que pelo menos uma base de clientes por telefone, você tem o norte do escritório para te direcionar para você fazer essa captação de clientes? Aí vai depender muito do escritório, né? Todos os escritórios que eu trabalhei até agora nos deram bastante apoio, Uhum, né? Então, ali dá os caminhos das pedras ali para entender como captar esses clientes, muitas vezes passar até clientes da base para o assessor novo que está chegando, isso muitas vezes pode ocorrer. uhum, Eu acho que você falou ali é bastante verdade, o assessor ele é um vendedor, né? uhum, Não tem como falar que não. É um vendedor qualificado, né? Um vendedor de mercado, mas no final das contas ali a gente está vendendo produtos da corretora. Eu me considero um vendedor minha vida inteira, de uhum, força de trabalho, eu fui vendedor, seja como assessor, seja na minha outra empresa que eu tenho hoje na parte de energia, que daqui a pouco a gente conversa um pouco. Mas você tem que ter o faro comercial, você tem que ter intensidade comercial, né? Se você ficar parado ali olhando tela, olhando ação, esquece, né, cara? Então, assim, sim, depende totalmente de você para o bem ou para o mal, né? Então, como é um corretor ali de imóveis, vendedor puro, né? O corretor de imóveis é o vendedor uhum, mais puro que tem, né? sim, E falando de assessoria, é a mesma coisa, cara. Então, eu acho que tem alguns escritórios que oferecem até um valor fixo, mas mesmo quando não tem um uhum, fixo, é ali aquele fixo só para o cara
não ficar sem nada, né? Mas realmente o que vai te fazer crescer é a busca por clientes. E aí, cara, é comercial, aí é venda, é rede de contato, é ligação fria, é contato por rede social, por LinkedIn, Uhum, é a famosa venda aí. Então, mercado que você vai aprendendo também como trabalhar, né? uhum. Eu recebi uma proposta, um convite, né, uma vez de um escritório, né, para me associar, tirar a certificação, me ofereceram até um curso, inclusive, eu achei muito legal. E eu falei, poxa, já tem uma cartela de clientes, né? Muitos clientes vêm na consultoria financeira, só que eu trabalho muito com educação, né? Eu não posso fazer recomendação de investimentos com a certificação que eu tenho. Então, só que o que acontece? Na época ele falou, Hugo, já que você tem uma cartela de clientes e tal, né? Você pode estar trazendo, tudo isso vai te ajudar. Aí eu perguntei, falei, olha, qual é o mínimo que o cliente tem que ter em carteira ali, investido, para a gente poder fazer essa captação? Ele, a partir de 300 mil. Eu falei, pô, ferrou, eu não tenho nenhum cliente que tem 300 mil reais investido, né? Eu tenho Uhum. cliente com 20, com 30, até com 200 eu já peguei. Mas com 300 já é um pouco mais difícil, né? Eu sei que essa limitação, quando você pensa na comissão, que às vezes é muito pequena, a gente está falando que de zero ponto alguma coisa, muitas vezes, eu sei que isso é difícil, né? Mas é normal os escritórios fazerem essa limitação? Ou quando eles já estão num certo patamar, eles fazem? Como que foi a sua experiência nesse sentido? Cara, é normal, mas assim, dos escritórios que eu trabalhei, pelo menos você era livre ali para fazer o que bem entender, né? Então, se você Uhum, quisesse ter clientes abaixo de 300 mil, aí é com um assessor, né? Por uhum, que que muitas vezes o pessoal faz esse tipo de filtro, Hugo? Porque você tem ali um número ótimo que você consegue atender de clientes. uhum, Então, se você tiver muito cliente abaixo disso, você não vai chegar, não vai conseguir chegar na carteira que você quer, porque você não vai conseguir atender todo mundo da melhor forma, né? uhum, Então, muitos assessores fazem esse filtro. Eu já vi assessor que só atende de 1 milhão para cima. Já vi assessor que atende só 3 milhões, 5 milhões para cima. Tá? Então, uhum, tem um pessoal que está num nível maior, assim, porque o cara fala assim, pô, cara, eu tenho 300 milhões aqui de base, né? Vamos uhum, supor que eu tenha 120 clientes com 300 milhões de base. Ah, para mim não faz sentido pegar um cara de 500 mil. uhum. Você entende? A não Sim. ser que o cara tenha ali um, um potencial muito grande, algo desse tipo, o processor não vai fazer sentido ele pegar um cliente ali de 500 mil reais. Então, vai muito ali do assessor, né? Eu sempre tive toda a liberdade ali para trabalhar minha base da forma que eu quiser. Então, se eu quiser ter 1.000 clientes de 50 mil, por exemplo, aí fica a meu critério. Tá? Então Bacana. tem casos e casos, igual eu falei para você, Hugo. Tem casos que o assessor vai chegar lá, o cliente é dele, ao mesmo tempo não é, porque ele vai ter que passar por uma esteira de produto do próprio escritório, aí ele não Uhum, tem qualquer tipo de escolha nesse sentido. Tem escritório que é totalmente livre ali para você trabalhar da forma que você quiser. Então vai depender, por isso que eu falo que é bastante importante o cara escolher um bom escritório para se vincular, né? perfeito. E o seu trabalho como assessor é justamente fazer. Você faz essa gestão, a recomendação de ativos para quem quer investir, quem quer montar uma carteira de investimentos. O que acontece? O meu trabalho termina onde começa o seu, basicamente, em alguns sentidos ele até se misturam quando se trata da parte educacional, por exemplo. Né? Então, o que eu faço na consultoria financeira? O cliente, igual eu peguei recentemente uma cliente, ela recebeu uma herança e tinha 400 mil reais. Né? E eu fui ver, ele estava alocado num. O gerente do banco recomendou para ela uma previdência privada, e quando eu vi a composição da previdência privada, eram ações. Era um fundo exclusivamente de ações. Isso eu estou falando de uma idosa de 70 e tantos anos, né? Então, enfim, a gente pode até comentar um pouco disso depois. Uhum. Mas eu falei com ela, olha, mostrei algumas opções que teriam, né? Olha, você pode fazer isso, isso, isso. Só que o que acontece? Estou falando de uma idosa. Ela, cara, eu não quero aprender isso, eu não quero saber o que é, eu só quero todo mês poder contar com aquele dinheiro e ter a melhor segurança possível. Eu falei, olha, então é muito melhor te direcionar para um assessor de investimentos que ele vai, né, por exemplo, né, um escritório convencional, você vai ter o cartão de débito da conta, a sua rentabilidade vai cair ali, você pode gastar da melhor forma que você puder. Mas para quem não entende, ou para que possa entender um pouco mais, fala um pouquinho da assessoria que você presta, né, e todas as formas que você pode auxiliar o seu cliente. Claro. Então, o assessor hoje, a gente chama de assessor 360, né, Hugo? Então, é um cara ali que vai atender os investimentos, mas hoje ele tem que entender o entorno do cliente, né, cara? Então, Uhum, a gente tem dentro de casa não só investimento, mas a gente tem a parte de câmbio também, né? A parte, por exemplo, de consórcio, a parte de financiamento. Então, hoje o assessor ele tem todas as ferramentas ali é, dentro do BTG, né, que é o meu caso, para você trabalhar o seu cliente
de todas as frentes, né? Mas o principal, lógico, que é o investimento, né? Então, a primeira parte é entender o perfil desse cliente, né? Entender o que esse cliente está buscando, entender qual que é o objetivo dele com esse dinheiro, né? Entender qual que é o apetite dele a risco e dessa forma auxiliar ele a montar uma carteira que converse com o que ele quer, né? Então, assim, o bom assessor é aquele que vai ouvir o cliente e vai escolher junto com o cliente ali as melhores opções. É importante frisar, né, o que o assessor ele não faz as alocações, né? Então, ele pode fazer sugestões e o cliente que sempre faz a assinatura, né, ou aceita ali o push pelo aplicativo, é sempre o cliente. Então, quem manda no final das contas é o cliente. O assessor ele pode recomendar certos ativos no sentido de explicar como funciona, explicar por que seria interessante para o cliente ter esse tipo de ativo na carteira, mas ele jamais faz alocações pelo cliente, tá? Inclusive isso é proibido pela CVM, a gente toma uma multa bem relevante. Então, o assessor, ele tá ali para realmente... Ele tem uma parte também educacional, querendo ou não, cara. Então, desde que eu comecei, eu percebi bastante isso, né? Então, você tem ali que explicar para o cliente como funciona cada produto, mas hoje o meu foco é trazer para o cliente ali tranquilidade. Então, assim, não dá para forçar produto, a gente vê isso acontecer bastante, infelizmente, né? Então, a Sim. gente tem dentro do modelo da assessoria que a gente chama de commission based, né? Então, o cara ganha uma comissão ali por produto. Isso é, de certa forma, perigoso, porque o cara, às vezes, tem um incentivo de não ser tão honesto com o cliente e colocar um produto ali que talvez não faça tanto sentido. Por isso que também, como qualquer outra profissão, como um mecânico, como um médico, você tem que ter bastante confiança no seu assessor, entender que ali é o seu dinheiro que está em jogo e entender que você que está com as rédeas na mão. Então, o assessor ele pode te recomendar, mas você tem que ser adulto de falar, saber o que você está fazendo também, né? A pessoa também tem que puxar para ela a responsabilidade sobre o próprio dinheiro, tá? Então, Uhum. é, entender quem é esse assessor, ter bastante confiança, eu acho que é um passo importantíssimo. Perfeito sua colocação. Maus colaboradores tem em qualquer lugar, né? Onde, em todo segmento da sociedade. Então a questão toda é a gente encontrar um bom profissional justamente para a gente poder ter essa assessoria capacitada, né? Você falou algo muito interessante, que é a questão do consórcio, e é um assunto muito polêmico, porque para mim, vou te falar que até 2022 era produto ruim. Eu tinha essa caixinha na minha cabeça, onde eu jogava capitalização, eu jogava consórcio, tudo que era, na minha concepção ruim, eu ia jogando dentro dessa caixinha. E com o tempo, né, com a experiência mesmo, depois trabalhei no banco, eu fui percebendo que não existe produto ruim, existe o produto certo para o cliente certo. Vou dar um exemplo aqui. A capitalização que tanta gente fala que é ruim, para um cara que é um investidor paciente, como eu, como você, não faz tanto sentido, né? Mas mesmo assim eu tenho, pela questão do fator sorte, tem lá uma capitalização de R$ 30. Se eu ganhar, vou ganhar um dinheiro considerável, né? Mas se eu não ganhar, eu pego esse dinheiro de volta, por mais que seja não corrigido por nenhum índice, mas mesmo assim nada impede, né? Mas por que eu estou falando da capitalização em si? Porque eu tive um cliente que era viciado em jogo do bicho. Então, assim, ele tinha a aposentadoria dele, aí mesmo assim ainda trabalhava, tinha saúde e tal. Ele não era aquele tipo de viciado em jogo que vende tudo para poder jogar e se endivida, não. Mas ele era aquele cara assim, paguei todas as minhas contas, beleza, o que sobrou eu vou jogar. E jogava tudo, cara. Eu tô falando aqui de mil e poucos reais por mês, muitas vezes, né? De fazer um extra, de pegar o 13º e torrar tudo com o jogo do bicho. E eu falei com ele, falei, cara, pra você a capitalização é perfeito, porque os boletos você paga em dia. Né? Então, para você fazer um consórcio, dependendo do seu objetivo, ou uma capitalização, para você é ótimo, né? Então, eu percebi, não adianta eu chegar para um cara desse e falar de bolsa de valores com ele. Falar, olha, pô, você viu quanto que a Itaúsa subiu nesse semestre, nesse trimestre, né? Qual é a sua opinião a respeito, cara, de consórcio e outros É produtos? interessante você trazer esse caso aí, que como se fosse uma poupança por forçada ali, entre aspas. Exatamente. Eu acho que, assim, tudo que é muito extremo, assim, eu não gosto, né? Então, pô, o consórcio é uma maravilha, o consórcio não presta nunca, cara. Uhum. É caso a caso, Hugo. Então, assim, é ponta do lápis, é fazer conta. Consórcio, quando é bem trabalhado, ele é um dinheiro bem mais barato que o financiamento, né? Então, como toda a decisão financeira, cara, o cara tem que fazer conta ali, junto com alguém que confia, entender todos os cenários, né? Então, quando a gente fala de consórcio para um cara que tem possibilidade de esperar um tempo mais esticado, né? O cara que tem uma possibilidade de lance um pouco mais forte, né? O cara que tem putz, uma estratégia com consórcio que eu gosto muito é utilizar o FGTS para dar como lance num consórcio, né? Então, Legal. já fiz esse tipo de estratégia com cliente. Então, você pega um cliente aí que tem 250 mil
reais parados no FGTS, então a gente pode fazer uma carta de consórcio de imóvel, Uhum. certo? Vamos supor ali na faixa dos 500, 600 mil reais. E se o cliente não tirar um real do bolso, ele pega o que ele tem já no FGTS e dá como lance nesse consórcio para contemplar esse consórcio só com o que ele tem com o FGTS. Uhum. Ao fazer isso, ele pega ali a carta do imóvel dele, ele pode comprar um imóvel, esse imóvel ele coloca para alugar, esse aluguel paga e ainda sobra um pouco ali do restante das parcelas, né? Então você vê que você consegue de uma forma muito interessante utilizar esse dinheiro do FGTS, que poderia ter utilizado com financiamento também, poderia, só que com essa estratégia do consórcio, ele fica até mais barato para ele, Uhum. né? Fica mais barato. Né? Mesmo com a correção ali do INCC, né? Então isso pouco a gente Sim, fala, né? Tem uma correção das parcelas ao longo do tempo, isso tem que ser colocado na ponta do lápis também, mas, cara, essa estratégia do FGTS para mim ela é sensacional. Então eu fiz para um cliente meu, hoje ele paga a parcela que ele tem ali com aluguel e sobra para fazer mais uma parcela se ele quiser. Então, sim. assim, é um produto que foi muito mal trabalhado pelos grandes bancos, né? Como foi a Previdência, de certa forma, né? Como Uhum. foi a captação, como foi o seguro de vida também, que é um baita produto, Sim. né? E muita gente torce o nariz para o seguro de vida, pô, o seguro de vida é um baita produto, cara, né? Se bem trabalhado. Então, assim, eu acho que colocar as coisas em caixinhas ali de forma, eu falo até de certa forma radical, eu não vejo fazer sentido, né? Então, acho que tem casos e casos que a gente tem que analisar friamente ali, caso a caso, né? Então, o importante é você entender o seu cliente, o que ele está buscando e atender ele da melhor forma. Sim. Só para exemplificar um pouco em números aqui para o pessoal que está em casa assistindo, não puxando sardinha para um nem para outro, mas fazendo um comparativo entre consórcio e financiamento, né? Eu tenho um financiamento hoje que está gerando em torno de 9, 10% ao ano de juros, né? Não sei quanto está a rentabilidade de uma pessoa que vai fazer essa mesma aquisição hoje. E num consórcio, eu tenho uma carta de crédito também. Esse consórcio eu pago, se bem me lembro, é 0,5% o valor da carta, com a taxa de administração que não chega a 30%, só que 30% no valor total. Estou falando aqui de 15, 17 anos. Né? Sendo que se fosse no financiamento, em 3 anos eu já pagaria o que eu pagaria no consórcio em 17. Né? Então é muito mais atrativo. Mas lógico que depende do que você quer fazer. Eu quero construir uma casa porque eu quero vender essa casa ainda na planta, de repente daqui a um ano, daqui a 2 anos no máximo, essa casa estando pronta, eu quero vendê-la. Né? Então não faz tanto sentido o consórcio nesse sentido. Né? De repente financiamento para você que está com um pouco mais de pressa, pode fazer um pouco mais de sentido, né? Porque você não vai pegar esses juros todos no longo prazo, não vai te afetar tanto assim, né? Então tudo depende do momento de vida que você está, da renda que você tem, do objetivo que você tem, né? Isso é muito importante a gente falar aqui porque as pessoas muitas vezes elas vão só no número. O consórcio, na minha opinião, tá, Lucas? Não sei, me corrija se eu estiver errado. Mas acho que é o crédito mais barato que existe no Brasil hoje, é o consórcio. E a pessoa vê o financiamento e fala, poxa, não compensa. Não, não é que não compensa, depende, né? Exatamente, como eu falei, tem que fazer conta, né, Hugo? Então, assim, realmente, se a gente for na ponta do lápis, muitas vezes o consórcio ele vai ser mais barato. É sempre mais barato? Não. Né? Então, dependendo ali de onde esse cara for sorteado, dependendo de como ele utilizar o lance, né? Então, Uhum, tudo tem formas e formas da gente avaliar. Várias vezes o consórcio vai ser mais barato, sim, mas não é sempre que vai ser mais barato. É isso que o cara vai valer mais a pena ali, o cara fazer um financiamento, né? Se a gente for falar, por exemplo, assim, um cara que tem um prazo mais curto para a compra do bem, por exemplo, cara, não quero o meu imóvel para daqui 3 meses. Cara, não acho que não vai, um consórcio para você talvez não vai fazer sentido, uhum, né? Porque ou você vai ter que dar uma sorte muito grande, sim. ou você vai ter que despender um valor em lance muito relevante, né? Lógico que tem casos que talvez até vale a pena também o consórcio. Então você percebe que tem casos e casos, porque quando a gente fala de consórcio, tem grupos e grupos, tem Uhum, administradoras e administradoras. Então, dentro de uma administradora tem alguns grupos ali diferentes. Então, às vezes, você pegar uma vaga certa numa administradora certa, num grupo certo, cara, isso vai fazer a maior diferença do mundo, né? Então, você percebe que o consórcio é muito estratégia, cara. É muito você uhum, saber o que você está fazendo, você conseguir alguém ali que vai te auxiliar a pegar os melhores grupos. Às vezes o cara tem um grupo em andamento ali, surgiu uma vaga, o cara conseguiu entrar, porra, deu uma sorte. Então tem muita coisa que envolve, sabe? Não é só também uma comparação fria, né? A gente tem que ver caso a caso ali e tentar entender. Então, não é tão simples, eu acredito eu, pro pessoal que é mais leigo, mas é por isso que é importante ter alguém de confiança ali para auxiliar nesse processo.
Perfeito, e fazer essa análise com calma, né? Porque você dá uma pesquisada nos grupos, analisar a taxa de administração que está rodando nesse grupo, que está em vigor. Então, tudo isso realmente é muito importante, né? Lembrando que o consórcio imobiliário, para quem não sabe, para quem está em casa, é uma das estratégias que a gente tem para fazer alavancagem de patrimônio, né? Com imóveis, você consegue pegar o consórcio, comprar um terreno, fazer uma reforma, aquisição de terreno mais construção, quitar um financiamento que já está em andamento. Então, assim, ele abre um leque de opções muito grande, né? Fazer tudo, dá para viagem, dá para você fazer através de consórcio, procedimento estético, compra de material agrícola, Uhum. máquinas agrícolas, cara, usina solar. Hoje o que você imaginar dá para você fazer através de consórcio. Aí fora carro, barco, avião, Sim. helicóptero, tem gente fazendo. Então, assim, é um produto que, se bem utilizado, com certeza é uma alavanca, concordo com você. Perfeito. Falando um pouquinho sobre o seguro de vida, que eu acho acaba sendo um pouco polêmico também, pelo que fizeram com o produto, né, nos bancos, né? Eu via muito isso, tanto com consórcios também, lá no banco, aquela pressa de você ter que atender rápido o cliente. Pelo menos eu trabalhei na maior agência que tinha, né, aqui na cidade, inclusive uma das maiores do estado também, em questão de número de clientes. E era aquela pressa absurda, né? De ficar, às vezes, o gerente em cima ali, ó, rápido, atende rápido. Não, mas peraí, eu tô vendo aqui, tô abrindo os grupos para ver o que é melhor pro cliente e tal. E falando de seguro de vida agora especificamente, já peguei maus profissionais. Teve uma cliente que, por sorte, era uma conhecida minha. E ela parou no meu caixa, nesse dia eu estava no caixa, e quando eu fui ver, ela tinha 6 seguros de vida na conta dela que ela nem sabia que tinha. Né? Ela simplesmente falou: eu não sei porque que as outras pessoas recebem o salário mínimo e eu recebo menos que um salário mínimo. E eu fui ver, tinha 6 seguros na conta dela, né, e tal. Expliquei para ela sobre os seguros, enfim. Acabei cancelando 5 naquele dia para ela, que não fazia o menor sentido, não tinha nada a ver. Até seguro para pet tinha, nem pet ela tinha, né? Mas é impressionante o que a gente vê dentro do banco. Mas, lógico que não são todos profissionais, né? Eu acho que vale muito a pena ressaltar um exemplo que eu vivi aqui, que era um professor de jiu-jitsu, né? Aqui na minha cidade o jiu-jitsu está muito em alta. E esse professor não tinha carteira assinada, ele dava aula em, tipo assim, 5 academias diferentes, tinha 3 filhos e a esposa não trabalhava, né? Cuidava das crianças. E eu falei: cara, acontece alguma coisa contigo, o que você vai fazer? Você tem alguma renda de algum lugar, alguma renda passiva, algum aluguel? Não, eu vivo disso daí. Eu falei: cara, você é o cara perfeito para ter um seguro de vida, cara. Né? Você está implorando para ter um seguro de vida. Se acontece alguma coisa contigo, seus 3 filhos, o que você vai fazer? Vai se endividar, vai pegar empréstimo, né? Então eu expliquei para ele ali e assim, fez super sentido, ele fechou, ficou muito satisfeito. Então eu queria que você, pode citar exemplos se você quiser, mas que você falasse um pouquinho dessa cultura do seguro, que lá nos Estados Unidos, por exemplo, é algo super comum, né, quase que obrigatório, inclusive em alguns sentidos é obrigatório, e aqui no Brasil ainda tem esse preconceito. Cara, quando a gente fala de um planejador financeiro nos Estados Unidos, né, de um financial advisor, Uhum. o cara começa pelo seguro, né? Então, a primeira coisa que ele vai fazer é a parte de seguro, Proteger o patrimônio, né? proteção de patrimônio. Depois, lá na frente, o cara vai falar de investimento. Mas o cara começa pela parte de proteção. Por quê? É justamente o que você trouxe, Hugo. Às vezes o cara trabalhou a vida inteira para, em um momento ali de algum infortúnio ali, o cara dilapidar o patrimônio inteiro, né? Ou o cara conseguir acumular um patrimônio gigantesco, mas aí quando ele vai falecer, a família não tem como acessar esse patrimônio porque não tem liquidez ali para pagar é, o inventário, o que quer que seja ali na hora do falecimento. Já vi muito Então, isso. assim, acontece muito, já vi casos de famílias milionárias que não conseguiam acessar o patrimônio porque o cara não tem liquidez ali, está tudo dentro do inventário e já era. Né? Como é que vai fazer? Tem que pegar dinheiro emprestado. Você imagina, o cara tem 5, 10 milhões de patrimônio e a família tem que pegar dinheiro emprestado porque o cara não pensou em fazer um seguro de vida ali barato Uhum. para acomodar isso aí. Eu gosto bastante de trabalhar com a Prudential, tá? Eu acho que hoje, dentro de seguro de vida, é a mais premium, assim, né? Trabalha muito bem, paga muito, muito bem direitinho, tem bons produtos, né? Então, para clientes, eu gosto de trazer o produto que eles têm ali, que a gente chama de whole life, né? Que ele paga ali por 10 anos e tem esse seguro para o resto da vida, né? É um Sim. seguro também que é resgatável, mas quando a gente fala de um planejamento financeiro, o seguro ele é primordial, né? Porque, igual o Hugo falou, às vezes o cara é um profissional autônomo, né? O cara não tem uma renda ali certa. Se ele Uhum. vem a falecer, cara, às vezes não, o que vai acontecer com a família dele, né? Então, às vezes o cara tira ali um pedaço, de certa forma, que não é tão relevante da renda dele para alocar no seguro, ele está fazendo uma alocação de capital inteligentíssima. Uhum. Porque no momento que ele começa a pagar o seguro, ele já tem direito ao capital segurado, né? Então, assim, ele já está seguro no dia 1.
né? Então o pessoal tem que entender isso. E outra, coisas fora do nosso alcance acontecem, né? Sim. Então a gente fala que o seguro, ele não é só um seguro de vida, ele é um seguro também em vida, Uhum. porque ele vai trazer para você uma proteção ali em caso de um acidente que te deixe inviabilizado, né, inválido, em caso de alguma doença grave que você não consiga trabalhar, né, pô, imagina que legal ter algo ali que vai entrar como liquidez para você se algo muito ruim dessa forma acontecer, né? Então, de novo, é um produto que foi muito mal trabalhado, igual você trouxe um caso aqui para a gente, mas que é um produto de classe A. A gente vê no Japão, cara, no Japão é mais ainda que os Estados Unidos. O Japão é quase Sim. 90% da população tem seguro de vida, né? Então, assim, é absurdo, né? No Brasil, a coisa está começando a dar, o pessoal está começando a desmitificar, né, cara? Então, Uhum. o consórcio está passando por essa demitificação, o seguro de vida também da mesma forma, a própria previdência também, de alguma forma. Então, são coisas ali que, de novo, juntas ali foram muito mal trabalhadas pelos bancos, igual o caso que você trouxe aqui, deve ter milhares, Sim. deve ter não, né? Certeza que tem. Sim. E aí o pessoal começa a ficar um pouco traumatizado e também por talvez não entendem muito como que funciona. Uhum. Lucas, a nossa entrevista dura em média 1 hora, porque é a grade que a gente tem na TV e na rádio, né? Se não fosse por isso, a gente poderia se estender um pouco mais. Então eu quero te fazer algumas perguntas aqui que eu falei, poxa, eu não posso deixar a entrevista acabar sem eu perguntar algumas coisas para ele, né? Bom, primeiro, aliás, pode ser incluso nessa primeira pergunta, que é a questão dos investimentos no exterior. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: se você é conservador, você tem que cogitar investir nos Estados Unidos. Agora, se você é extremamente conservador, você deve investir nos Estados Unidos. Né? Eu acho essa uma frase muito legal, porque a gente está falando de uma economia muito mais estável do que a nossa. E tem muita gente que, com muito custo, eu convenço, às vezes, um aluno de um curso de investimentos, beleza, ele está ali já mais propício a investir. Mas eu pego um cliente, às vezes, na consultoria ou na mentoria que eu tenho de reeducação financeira, conseguir convencer a pessoa a começar a investir o dinheiro ali. Quando eu falo para a pessoa assim, poxa, vamos abrir uma conta lá fora, dolarizar o patrimônio, nem que seja ali 5, 10, 15, 20%, né? Para você se expor um pouco ao mercado americano, a pessoa já fica aí, não, tem um medo danado. Mas não, peraí, você investe no Brasil, você Tem que compra ter medo casa no disso. Brasil, você abre empresa no Brasil, então você é a pessoa mais corajosa que existe, cara. Exato. Então Eu desmistifica gosto, isso pra gente aí. eu gosto de falar sempre imagina se chegar para o americano hoje e falar, ó, a partir de agora 98% do seu capital está em real brasileiro. O cara vai cair para trás, né? E é o que a Sim. gente faz aqui, né? A gente toma muito risco sem nem perceber, Uhum, né? Então, eu tenho alunos de mentoria também, né? Então, tem a parte de assessoria, né? O uhum, pessoal que tem um pouquinho ali mais de dinheiro, mas eu atendo na parte do educacional também dentro do perfil do Rei da Bolsa, eu atendo mentoria, né? Então, para todo tipo de público, principalmente o pessoal iniciante ali, fica também se o pessoal quiser entender, só me chamar no direct lá. perfeito. E eu sempre trago essa frase ali sobre o mercado americano para a gente entender o risco que a gente está correndo, né, cara? A gente está falando, falando de Brasil, um dos mercados mais voláteis do mundo, Sim. é um risco político enorme, um risco econômico também, né? Então a gente tem diversos riscos ali dentro do nosso país que a gente tem uma possibilidade que hoje está mais fácil que é um pix de distância de você investir no mercado americano diretamente, né? Não é nem investir diretamente no mercado americano, comprar as Uhum, ações diretamente lá. É lógico que se um cara é conservador no sentido de que ele não consegue ver volatilidade na carteira, ele pode até ir para renda fixa lá fora, mas é um pouquinho mais complicado, né? é. Então, às vezes, o cara, não quero ver volatilidade, não adianta nada o cara comprar a bolsa americana, né? Então, assim, não quero, não gosto de. Uhum, Tem cara que é assim, né? Tem vários clientes que são assim, né? Que o cara ele não quer de jeito nenhum ver a variação negativa no patrimônio. Ponto final. Esse cara não pode ir para renda variável. uhum, Então, o mercado americano hoje está muito, muito acessível. Você tem empresas como a Avenue, a própria XP e o BTG tem dentro do próprio aplicativo o mercado americano com acesso direto, né? Você consegue uma renda passiva em dólar, você sai da jurisdição brasileira. Então, assim, cara, hoje mercado americano e cripto também tem que ter um pouco na carteira, respeitando o perfil de risco, né? Então, como eu falei, o cara que é super conservador, esquece. uhum. Fica fixa aí e já era. Dá mais alguém um pouco mais arrojado tem que ter, não é que vale a pena, não. Para mim é obrigatório. Eu não sei qual é a sua opinião a respeito, eu nunca vi ninguém falando sobre a famosa API, né, que é a análise do perfil do investidor, porque quando a gente fala que tem paciência de se expor a risco, de ver volatilidade, de investimento de longo prazo, muitas vezes a gente é tido como investidor arrojado ou agressivo, né? Agressivo tem se usado menos, né? Normalmente é arrojado que a gente usa. Só que, assim, eu me considero um cara extremamente conservador, para você ter ideia.
Eu fiquei um ano estudando sobre investimento de renda fixa para fazer meu primeiro investimento, tá? É que você sabe de mandar aqueles primeiros R$ 1.000 para corretora gelando, assim, tremendo, né, de nervoso. Cara, Fiz até será um que post sobre isso aí. eu já vi. Eu volta e meia eu compartilho conteúdo seu lá. E depois eu fiquei mais um ano estudando para começar a investir em ações. Né? E no mercado americano ainda mais recente. Eu comecei a investir no mercado americano em 2021, na máxima histórica de bolsa, de dólar, e depois deu uma queda assim, eu vi minha carteira desvalorizar 40%. Né? Então, assim, acho muito importante falar isso. Eu fiquei uns 2 anos andando negativo com meus investimentos no exterior e continuei ali, insistindo, aportando. E hoje eu estou com uma valorização de 80% na minha carteira. Então é muito importante a gente falar que não é para Em todo. dólar, Em né, Gui? dólar, exatamente, em dólar. Então a maior parte do meu patrimônio está lá, porque eu penso assim, eu já tenho imóvel no Brasil, já tenho empresa no Brasil, né, ações muito pouco, porque realmente eu aloquei tudo lá para fora. Um dos pontos interessantes que vale a pena a gente citar também, de dolarizar o patrimônio, diminuir o risco, beleza. Mas eu acho que uma coisa muito legal para pessoas que pensam como eu no sentido de liberdade geográfica. Cara, se der sei lá, dar uma pane geral no Brasil aí, cara, você com uma renda em dólar, você pode morar no. Vamos falar de América do Sul, você pode morar no Uruguai, no Chile, no Peru, né, em países com a qualidade de vida muito similar, até melhor do Brasil, dependendo da cidade que você for, porque você tem seu patrimônio ali dolarizado, né? De repente, você pensa assim, o cara que tem uma renda hoje de US$ 2.000 de dividendos, né? Meu sonho é chegar lá, né? Ainda não. Mas você tem uma renda de US$ 2.000 de dividendos. Nos Estados Unidos, pô, cara, você vai viver muito mal. Mas se você está no Brasil, se você está no Chile, numa cidade, você pode viver com uma qualidade de vida muito legal, né? Exatamente, perfeito. Então você tira risco, né? Voltando ali, por exemplo, falando de seguro de vida, né? Você investir fora também, você está diminuindo o risco financeiro ali, né? Então, para mim, é primordial. E o que você gosta de investir mais lá fora? Falando. Cara, para mim é ainda variável. Lá fora, aqui no Brasil, eu não invisto em renda fixa, né? Lógico que eu entendo que o meu perfil ali de investidor não é o comum. Eu Uhum, tenho uma teoria assim que você investir em ações, você não é um investidor arrojado, tá, Hugo? Então, assim, cara, se você entender exatamente o que você está fazendo, você percebe que você, na verdade, você não está tomando tanto risco assim. uhum, Dependendo da renda fixa que você investiu, o risco é muito maior. sim. Quando a gente investe, pô, cara, em bolsa, você está investindo num negócio ali, né? Então, eu acho que a gente tá trazendo para o Brasil tem diversos riscos e tal. Mas, cara, mercado americano eu gosto de boas pagadoras de dividendo, gosto de ETFs um pouquinho mais diferentes, assim, né? Uhum, De robótica, games, são alguns ETFs que eu tenho. ETFs voltado para dividendo. Gosto também de REITs, também acho que faz bastante sentido. uhum, Então, é uma carteira bastante ampla aí nesse sentido. Eu gosto de diversificar bem, tanto lá fora como aqui. perfeito. Eu gosto bastante. Vamos falar um pouco de diversificação, então, para o pessoal que está em casa poder entender, porque de vez em quando aparece alguém para mim e fala assim: Ah, tô começando a diversificar minha carteira. Ah, beleza, o que que você tem? Ah, eu tenho o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Caixa. Caixa. JP Não, Morgan e JP Morgan, então assim, isso não é bem a diversificação. Quando a gente fala de diversificação, a gente não está falando necessariamente dos ativos, lógico, que conta também, mas a gente está falando de setores, né? Eu, por exemplo, a minha carteira, eu gosto de ter ali basicamente tecnologia, telefonia, que eu gosto pela questão dos dividendos, energia, saneamento, bancário tem que ter, fundos imobiliários. É, para você, o que é uma diversificação bem balanceada, bem equilibrada? cara, para mim faz sentido essa questão dos setores, né? Então, não adianta nada, igual você falou, ter várias ações do mesmo setor, você não está diversificando algum risco ou outro, né? Mas na prática você não está diversificando muito. É lógico que quando a gente fala do risco sistêmico, né, a gente não tem como fugir, Sim. né? O que a gente pode fazer é uma diversificação entre setores, por exemplo, falar de Bolsa Brasil, dividir entre setores, né? Falar de Bolsa Americana também, dividir entre setores, né? Uhum. Falar de uma alocação geral, divisão ali entre moedas, entre países, né? Então você diversificar em dólar também faz muito sentido. E não só isso, então você tem as outras caixinhas, né? Você tem dentro da renda fixa, pô, quero investir em renda fixa, tem atrelado ao IPCA, você tem atrelado ao CDI, você tem o pré-fixado, né? Você tem o tesouro, você tem uma debênture incentivada, então você tem a diversificação, ela tem que ser uma diversificação ampla, né? Então, minha caixinha de ações, eu vou ter isso, esse setor, esse setor, esse setor. Na parte de Uhum. renda fixa, eu vou ter isso e isso. Ah, tá, na parte dolarizada, eu vou diversificar dessa forma, né? Então, você tem que ter uma diversificação de estratégia. É o que eu ensino muito na mentoria, inclusive, né? Uhum. Que eu acho que é uma das partes mais importantes, é o investidor ter, como é que fala, essa autonomia para pelo menos desenhar o esqueleto da Sim. carteira dele, né? Então, acho que é primordial. E aí, diversificação, até na vida, né, Hugo? Então, eu
tem outros negócios também, além da parte de investimento também, se a gente quiser falar, mas acho que a Uhum. diversificação ela não tem que estar só nos investimentos na vida também, faz sentido diversificar fontes de renda também, eu falo muito pessoal isso, né, cara? Então você não ter dependência de uma renda só, isso aí, cara, é um baita de um ativo para você. E aí, lógico, o investimento pode ser também uma outra renda, né, também. Sim. Eu gosto muito também de diversificar, mas eu queria falar um pouquinho agora sobre essa questão do risco que a gente fala, investir na bolsa é arriscado, mas eu vou até dar uma palestra daqui a pouco e uma das frases que eu coloquei lá é: quanto maior o seu conhecimento, menor o seu risco. Com Por que certeza. acontece? Vamos supor, tem muita gente, não vou investir em ações porque é muito arriscado. Aí eu pego muitas vezes na consultoria migração de carreira, pessoa que quer sair da CLT e abrir um próprio negócio e tal, e a pessoa chega para mim e fala: quero montar a loja de açaí, tá, mas você já trabalhou com açaí alguma vez na vida, você entende e tal? Não, pô, porque aqui é calor, sei lá, a cidade, não é o nosso caso aqui, né, mas eu vou para uma cidade praiana, vou abrir. Cara, mas quem você acha que tem mais possibilidade de quebrar, de não dar certo? Você ou uma Coca-Cola da vida, um Ambev, um Bradesco, um Itaú? Né? Então a pessoa acha muito mais arriscado investir nessas grandes empresas do que de repente abrir um comércio local. E eu vejo justamente o Comprar contrário, uma né? franquia, né? É. Então, assim, eu acho justamente o contrário, né? É muito menos arriscado você investir na bolsa do que você abrir um negócio. Lógico, dependendo do nível de conhecimento que você tem, né? Sim, concordo plenamente. Igual eu falei para você, eu acho que dá para ser conservador, entre aspas, investido em bolsa. Uhum. Se você souber exatamente o que você está fazendo, no que você está investindo. Só que, cara, 3%, 1% dos investidores, infelizmente. Sim. Essa é a realidade. Então, assim, no final das contas, é o cara que quer ver volatilidade ou não quer. No final, É isso, é né? isso que vai, exatamente. Você quer falar um pouquinho desses outros negócios que você tem? Aproveitar já um momento aí Acho para que é legal para o divulgar? pessoal entender, né, até sobre mim, né? Então, Uhum. tenho, vamos falar assim, 3 CNPJs, né? Então, tem uma parte ali da assessoria de investimentos, né, através ali Uhum. do BTG, sou sócio do escritório. Tenho a parte do educacional no Rei da Bolsa, né, o que você acompanha ali desde 2019, então a gente faz Uhum. posts ali educacionais e temos também a mentoria para atender o pessoal que quer se aprofundar um pouco mais. E eu também tenho uma empresa que a gente é especializada em redução de custo com energia, né? Então nós somos a RDB Energia, no nome da empresa, a gente é como se fosse uma corretora de seguros, só que para a parte de energia, né? Então a gente Ah, que atende ali legal. o Brasil inteiro, né? Por exemplo, Rio de Janeiro a gente consegue atender também, São Paulo, temos clientes no Amapá, no Pará, enfim, então a gente tem ali dentro de casa um portfólio de usinas de solares que a gente atende esse cliente para levar redução de custo com energia sem qualquer tipo de investimento por parte do cliente. Então a gente não instala placa, não precisamos de qualquer tipo de investimento, é uma redução na fatura direta do cliente. Então hoje é um dos meus grandes focos aí também, essa minha empresa de energia. Pô, isso é bem legal. E dá para reduzir. Tem uma noção de percentual ou depende do estabelecimento, da cidade? Como é Claro, que claro. funciona? Vai depender de local, né? Mas a gente tem um range aí de 10 a 20% de redução de custo, sem Uhum. tirar R$ 1 do caixa do empresário, que é o mais interessante, né? Então a gente vai reduzir realmente a fatura dele da distribuidora, seja da Light, da Enel Rio de Janeiro, por exemplo, seja aqui da CPFL, que é o nosso caso. Então a gente vai trazer essa energia solar que já está armazenada na rede da CPFL, que seja, a gente traz para essa fatura do cliente sem qualquer tipo de custo para ele. Então a gente tem uma redução bastante relevante aí, por exemplo, na conta que ele tem da Enel Rio de Janeiro ou da Light, por exemplo. Bacana. Poxa, muito legal. Bom, já dá para até indicar isso na assessoria. Tudo que você faz está, de certa forma, de alguma forma ligado, conectado, né? Exatamente, não, não é por acaso. Não, isso é muito interessante, porque eu sempre falo isso quando eu atendo empresários ou quando eu converso com amigos empresários também. Às vezes a pessoa quer diversificar o negócio dela, e eu tive um patrão que ele fez algo muito legal, que ele tinha uma distribuidora, depois ele criou uma logística que abastecesse, né? Então ele abriu uma empresa de logística, contratou lá, comprou caminhões e tal, e ele fazia frota, basicamente, das mercadorias dele, fazia frete também. Então, assim, quando você for abrir um segundo negócio, você estudar a possibilidade de que você possa fornecer ali dentro para você mesmo, né? Com certeza, pegar a cadeia que a gente chama, né? Então a Isso. gente tem muitas empresas que fazem isso, né? A própria JBS faz isso, a Oakberry faz muito bem isso, né? Então ela tem a cadeia inteira, desde a produção do açaí lá no Pará, né? Desde da coleta do açaí até chegar na loja ali na Suíça, por exemplo. Então ela tem a cadeia inteira de produção dentro de casa. Eu acho que isso é muito interessante. Eu tenho uma loja de doces, né, aqui no centro da cidade. Ah, E eu lembro que quando eu era garoto, eu sempre quis ter uma bomboniere, né, desde, sei lá, 12 anos de idade. E eu já tinha ideia na minha cabeça. Comecei a trabalhar em distribuidora de linhas de bomboniere, né, biscoitos, enfim. Eu tinha 15 anos, 2005 isso.
E eu falei, poxa, um dia eu vou ter uma Bomboniere, aí depois duas Bombonieres, aí um dia eu vou abrir a minha distribuidora e eu vou vender para mim mesmo, inclusive outros clientes. Então eu já pensava nesse sentido, eu acho muito legal lembrar disso, né? Porque eu já Uhum. tinha essa mente empreendedora. Não realizei porque hoje eu gosto de trabalhar mais com coisas não palpáveis. A gente está falando aqui de seguro, de investimentos, capitalização, de consórcio. Isso eu acho muito interessante, a gente poder trabalhar com esse tipo de coisa que não tem mercadoria vencendo na prateleira, o investimento não é tão alto assim, então E o digital também, né? Que é é mais digital, fácil. exatamente, me dá liberdade geográfica, então hoje eu vejo mais com bons olhos esse tipo de investimento, né? Mas, Lucas, é isso. Eu quero te agradecer mais uma vez pela sua presença, por você dedicar aí uma hora do seu tempo. Eu sei que é corrido, né, para você estar aqui com a gente. Eu queria que você falasse, né, desse seus contatos aí. O pessoal quer fazer mentoria contigo, como é que é? Individual, é em turma? Você abre com uma certa frequência ou não? É só mandar um direct para você que você já libera a vaga ali na hora para fazer a mentoria. Não, cara, eu que agradeço o convite novamente. Foi um prazer. Fico à disposição aí para outras oportunidades. Bacana. Cara, a mentoria ela não tem turma, né? Então só me dá um alô ali no direct que a gente bate um papo. É uma mentoria Uhum. que eu faço individual, tá? Então para realmente ter bastante individualizado ali para o que o meu aluno vai precisar. Então são 3 encontros diretamente comigo, mais de 1 hora cada encontro. Então eu dou uma estudada na carteira atual desse aluno, né? No final das contas a gente monta uma carteira juntos também, né? Então, uma mentoria que traz bastante, agrega bastante para o investidor que é principalmente iniciante, né? Que a gente consegue fazer de uma forma, pegar na mão Sim. dessa pessoa e trazer ela ali até ser autônoma nesse sentido, poder tomar decisões por si própria. Então, é só me dar um alô ali no direct, arroba Rei da Bolsa, é só me chamar. Arroba RDB Energia também, para quem quiser falar de energia e redução de custo, só chamar a gente lá também. E Uhum. aí, fico mais que à disposição aí para ajudar o pessoal, seja no que for. Perfeito. Depois manda para mim no WhatsApp o arroba dessa empresa de energia para a gente colocar aqui na descrição do vídeo também, o pessoal que Claro, quiser claro, com certeza. acessar, tá bom? Beleza. No início do episódio a gente sempre coloca, né, o arroba do convidado ali no Instagram, mas a gente gosta sempre de deixar aqui na descrição também. Lucas, aqui em Nova Friburgo fica um dia de trânsito bom, 2 horas e meia, 3 horas do Rio de Janeiro. Então, um dia que você for no Rio de Janeiro passear, quiser dar um pulinho aqui em Nova Friburgo, conhecer cidade vizinha aqui de Petrópolis, Pô, com Teresópolis, certeza, né, que com são certeza. duas cidades muito conhecidas também. Aqui talvez não tenha tanta diversão quanto São Paulo, mas a gente tem um circuito gastronômico maravilhoso, a gente tem trilhas maravilhosas, né? A gente tem, né, a famosa Pedra do Cão Sentado, enfim, vários outros que eu Não, poderia tem citar muitos aqui. lugares bonitos aí, sei, sim, com certeza, com Principalmente certeza. no inverno, acho que fica muito bonita a cidade aqui. Com certeza, vou aceitar esse convite. Passar a pegar um doce lá, hein, cara. Não, com certeza. Já vem aqui, a gente já grava aqui no estúdio também, acho que vai Isso, ser bem legal. presencial. Isso, perfeito. E já Pra aproveitando a fechar. oportunidade, de repente mais para frente, a gente planejar um podcast exclusivo só sobre conteúdo no exterior, só sobre renda Claro. fixa, só ações no Ixi, dá pra exterior. falar 10 horas, cara. Mano, que é um sonho que eu tenho, cara, poder falar só sobre o mercado americano, né? Dá pra falar, tem coisa pra caramba pra falar. Bacana. Eu acho muito legal essa cultura. Tento sempre incentivar a galera a investir lá fora. Eu tenho um sobrinho que foi para os Estados Unidos, ele tinha acho que entre 16 e 17 anos, né? Ele já está há uns 10 anos lá. Hoje é com seus 27, 28. E ele chegou lá, ele já começou a investir, que ele via que era uma cultura, que era algo muito comum para o americano investir, né? Lógico que nem sempre estudando, nem sempre sabendo o que está fazendo, mas eu digo assim, porque mais de 50% dos americanos investem aqui, a gente, por mais que as estatísticas tragam para a gente 5, 6%, mas eu acredito que não é um número tão real, porque quantas pessoas ali fazem, não, o cara só faz day trade, o cara comprou uma ação uma vez na vida e, sei lá, não ficou lá com o CPF dele cadastrado. Uhum. Ou Uhum. então alguém que sabe realmente o que está fazendo. Então eu acho que esse número, se a gente for botar ele na ponta do lápis, o cara que investe mesmo para longo prazo, né, é um número muito menor. Né? Então fica aí nosso incentivo para vocês que estão em casa acompanhar o meu conteúdo, acompanhar o conteúdo do arroba Rei da Bolsa também, para entender um pouco mais sobre o mercado de ações, bolsa de valores, porque a ideia é realmente incentivar você a investir, não depender do governo, né, cuidar melhor do seu dinheiro também, para que você possa proporcionar uma vida melhor para você e para sua família no futuro também. Tá bom? Lucas, considerações finais? Não, queria agradecer de novo o convite, papo muito bacana, nem vi a hora passar. Passa rápido, né? Acho que a gente falou sobre algumas coisas, mas tem tanta coisa para falar, cara, dá pra fazer mais uns 3 desse aqui. Tá. Então, realmente agradecer aí, me colocar à disposição, que eu puder ajudar o pessoal. Perfeito, meu muito obrigado, cara. Deus abençoe você e espero te ver aqui ao vivo qualquer dia desse aqui no estúdio com a gente, tá Aí, bom? obrigado. Não, isso vai acontecer, você vai ver.
Show de bola. Bom, e para você que está em casa, meu muito obrigado também. E você que está assistindo a gente aí pela TV, ouvindo a gente pela rádio, lembra de entrar no celular rapidinho no YouTube, digita DutraCast, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, porque isso ajuda bastante a gente, é um feedback positivo, né, que você pode trazer para a gente para saber que o nosso conteúdo está sendo cada vez mais relevante para a sua vida. Então lembre-se, como eu sempre digo, sucesso é uma questão de decisão. Deus abençoe vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Você já ouviu falar na expressão quem não é visto não é lembrado? Se você quer visibilidade em mais de 40 cidades do estado do Rio de Janeiro pela TV, além da audiência online, seja um patrocinador do DutraCast, um dos maiores podcasts de finanças e empreendedorismo da região serrana. Sendo patrocinador, você contribui com esse projeto que leva educação financeira para as pessoas. Faça como dezenas de empresas e divulgue a sua você também. Planos a partir de R$ 75 mensais. Não perca essa chance. Entre em contato através do telefone 22 992 27 26 49. E receba vários bônus exclusivos para a sua empresa.